Ok, nesse momento, o Rádio Visão, aqui da Rádio Santo Ângelo, vai para Londres, na Inglaterra, lá no Reino Unido. O nosso contato é com um casal, ela é de Santo Ângelo, a doutora Josiane Ragusoni, e o esposo dela é o senhor Danilo Dilia. Ele é publicitário de Santa Catarina. Esse casal também está morando aí próximo do furacão do coronavírus. Nós estamos com uma diferença de 3 horas, mas isso não impede que a gente faça esse contato com o Reino Unido, Londres, lá na Inglaterra. Doutora Josiane Ragusoni, Rádio Santo Ângelo, bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia, ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Obrigada pelo convite para essa conversa. Bom dia, muito obrigado também aqui pela ligação. É o senhor Danilo Dilia, é isso? Sim, prazer. Prazer, o senhor é publicitário. Eu gostaria de ver, depois eu vou ver com o senhor também, mas a Josiane Ragusoni é formada em farmácia, doutora em química e é santo-angelense. Doutora Josiane, eu gostaria que a senhora descrevesse um pouco natural de Santo Ângelo. Como é que foi parar em Londres, aí na Inglaterra, hein, Josiane? Sim, Luiz Roque. Então, eu nasci e cresci em Santo Ângelo. Deixei a cidade para fazer a graduação e mestrado na Federal de Florianópolis. E foi lá que eu conheci o Danilo, nos casamos em Santo Ângelo. E em 2007 nós seguimos para Portugal, onde eu fiz o meu doutorado na área de Química de Alimentos, e ele fez o mestrado. Então, a nossa ida a Portugal foi em 2007, e em 2014 o Danilo veio para Londres, e eu vim em 2015. Então, já são 13 anos que nós estamos fora do Brasil, mas as nossas famílias continuam em Santo Ângelo, a do Danilo em Florianópolis, e agora estamos vivendo esse momento aí que está influenciando a vida de todos, né? Como é que está a situação aí em Londres, aí no Reino Unido, Inglaterra, né? A Europa toda está quase que toda ela de quarentena. Itália está numa situação muito complicada. Como é que está a situação de vocês aí, hein? Exatamente, nós estamos num período de adaptação a uma nova rotina, né? Trabalhando de casa, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, em geral, aqui o governo britânico, ele resiste um pouco, resiste a fechar por completo, né? Como fizeram os outros países, como a França e a Itália. Então, a população aqui, poderia te dizer que ela está tomando as suas próprias providências, né? Uhum. Boa parte de Londres está fechado, bares, restaurantes, mas as nossas escolas aqui estão fechando nessa sexta-feira. Então é um pouco diferenciado o que a gente observa aqui em Londres, aqui na Inglaterra, em relação aos outros países, mas nós estamos também em isolamento social, que significa ficarmos em casa, ficarmos fechados, mas são atitudes, como eu posso dizer, as empresas, por elas se estão fechando, já que não veio ainda uma ordem de fechamento do governo, como nós vimos em outros países por aqui. Então, no meu caso, eu essa semana já trabalho de casa. Nessas grandes empresas a gente tem essa possibilidade de trabalhar remotamente, né? Só precisa basicamente do teu computador. Então, montei o meu escritório em casa e nós estamos fazendo o trabalho de casa. A empresa tem escritórios em outras partes do mundo também, e a mesma atitude está sendo tomada em diversos países. Então, é uma adaptação a uma nova realidade, a um novo estilo de trabalho por um bom tempo. Isso não vai ser uma coisa rápida de se resolver, então eu diria que é uma adaptação, uma nova rotina que tu vai ter que manter por meses, quem sabe, né? Uhum. A gente tem que acompanhar as notícias aí, mas a evolução
nos mostra que os cuidados são necessários já e por um tempo prolongado, né? Doutora Josiane, os países estão praticamente todos eles tomando atitudes radicais. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite decretou ontem estado de calamidade pública. Eu lhe pergunto, aí na Inglaterra, aí em Londres, o que está funcionando e o que está fechado, hein? Exatamente o que eu estava mais ou menos dizendo, Luiz Roque. As escolas estão fechando nesta sexta-feira e nós vemos Londres parcialmente fechada nesse momento. Bares, restaurantes estão fechando, mas não temos uma medida assim direta. Mas a fronteira da Europa toda está fechada por 30 dias para estrangeiros, né? Tá certo. Em Londres, aí em Portugal também, em outros países, é muito comum andar de trem, andar de metrô. Os metrôs de Londres estão funcionando normalmente ou com, digamos assim, número de pessoas de forma restrita, hein? Os metrôs ainda funcionam aqui, mas eu vi imagens agora há pouco de como tá os transportes aqui. Eles pode notar um decréscimo bem gritante. Vi imagens vazias assim, mas então eu te diria que tem uma diminuição no fluxo, mas eles ainda continuam funcionando. Há quanto tempo a senhora e o esposo Danilo estão aí reclusos, claro que de forma espontânea, né? Mas há quanto tempo vocês praticamente não saem de casa, hein? Começamos essa semana, Luiz Roque, a tomar essas precauções. Estamos principalmente porque eu precisava de uma posição da minha empresa, então no momento que ela fechou as portas, como eu posso dizer, e determinou o trabalho de casa, então eu comecei essa semana. E nós realmente estamos levando muito a sério esse ponto que é do isolamento, né? Que precisa ter em contato social, que é o mais importante nesse momento. Então, é esse o maior cuidado que a gente está tomando atenção, até porque agora nós temos 45 casos no nosso bairro aqui. Certo. Então, desde ir no mercado, qualquer coisa que exija que saia de casa, a gente está evitando ao máximo. Tentamos fazer compras online, né, que aqui em Londres é muito comum. Mercado, tudo você faz online. Mas nós já estamos começando a observar uma dificuldade bem grande de encontrar produtos, né? Mercados também, a falta de produtos já é bem clara, né? Começamos tendo falta de produtos. O principal que começamos a sentir a falta foi o álcool gel, né? Que primeiro a falta, depois os que você encontrava com preços bem mais acima do normal, né? Depois produtos de higiene em geral começaram a faltar, alguns alimentos pontuais e há pouco também observei algumas fotografias mais atuais de hoje e vi assim mercados com prateleiras completamente vazias. Então não sei como é que a gente vai contornar a situação por um tempo mais prolongado, né? Mas hoje é isso que a gente tá vivenciando aqui, uma restrição bem grande de produtos, de tudo, mas isso tudo a gente vai gerenciando, né? Eu acho que não... Claro que as pessoas, primeiramente, quando tudo isso aconteceu, todo mundo queria garantir o seu abastecimento, né? Certo. Mas nós aqui tivemos um pensamento um pouco diferente, a gente não quis cometer um exagero de tocar muita coisa, mas a gente, quando precisou, aí já não encontrava, né? Então, tu fica um pouco dividido em como proceder nesses casos. Mas, então, é bom você, né, ter o básico, essencial que você vai precisar, principalmente para não ficar saindo de casa, mas essa falta a gente está sentindo, sim. A senhora falou em bairro, a senhora mora num bairro, tem 45 pessoas, pelo que eu entendi, estariam infestadas. Já tem alguma morte aí nessa sua região, aí onde a senhora mora ou não?
Olha, aqui, Londres é muito extensa, né? Então, em Londres, eu poderia te dizer que a gente tem quase 1.000 casos, está em 953 casos confirmados, com 35 mortes em Londres. Uhum. No nosso bairro, eu só sei de casos confirmados, eu não vi notícia de nenhum falecimento. Uhum. Mas os números, eles aumentam, né, a toda hora, então a gente está tentando acompanhar. Então, a notícia que eu tenho do meu bairro são 45 casos confirmados. 35 mortes na Inglaterra? 35 mortes em Londres, na Inglaterra, né, no Reino Unido, que é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, nós temos 2.700 casos, mais ou menos, com 144 mortes da última vez que eu li as notícias hoje. 144 mortes. Só para deixar claro para os ouvintes, repita aí os países que exatamente formam o Reino Unido, hein? O Reino Unido ele é formado pela Inglaterra, pela Escócia, pelo País de Gales e pela Irlanda do Norte. E nós moramos em Londres, que seria a capital da Inglaterra. Como é que está a temperatura nesta época do ano? Aqui nós estamos saindo exatamente hoje, sexta-feira, estamos saindo do verão, estamos entrando na estação do outono, e aí na Europa é o inverso. Acho que vocês estão saindo do inverno e chegando à primavera, é isso? Isso, exatamente. Agora eu te diria que a gente deve estar numa temperatura média de em torno de 7 graus, mais ou menos. Então, o forte do nosso inverno já passou, é ali no início de janeiro. Quando vocês estão no forte do verão, a gente está no forte do inverno, onde as temperaturas são ao redor de 0 e abaixo, né? Uhum. Então, agora em termos de temperatura, já está bem mais amena aqui. E o nosso verão é ali em agosto, forte do verão nosso aqui é em agosto, né? No mês de agosto, né? A senhora, informação que eu tenho, a senhora trabalha por uma empresa chamada Rabi, que é o braço direito do McDonald's. Confere? Isso, eu trabalho numa empresa que é uma empresa bem grande, ela tem escritórios na Ásia, na Europa toda, nos Estados Unidos. E o principal cliente nosso é o McDonald's, então a gente trabalha não com o alimento, mas a gente trabalha com as embalagens do McDonald's. Tá bom. Josiane, daqui a pouco eu quero voltar a conversar contigo. É possível falar com o seu esposo, Danilo, ou não? Com certeza. Opa, tamo aí. Danilo, vamos fazer de conta que a gente se conhece. O senhor é catarinense lá de Floripa, é isso? Não, na verdade eu sou paulista, mas eu vivi quase a minha vida inteira lá em Florianópolis. Ah, o senhor é de São Paulo. São Paulo. Vocês acompanham bastante, certamente, a evolução dos fatos aqui no Brasil. São Paulo já teve 4 mortes e é o estado mais infectado nesse momento, Danilo. O senhor tem familiares ainda em São Paulo ou não? Sim, eu tenho bastante, boa parte da minha família mais distante ali, né, que são tios, primos, eles estão lá e continuam em São Paulo, estão um pouco espalhados ali também pelo estado de São Paulo, alguns morando no interior, outros na capital, outros em cidades satélites, mas estão todos lá, assim, é bastante preocupante, né, de ver essa evolução dos casos lá. Mas lá em São Paulo, particularmente, eu não estou tão acompanhando tanto de perto a situação do estado, porque minha família realmente mora em Santa Catarina, né? Meus pais ali, meu irmão tá ali também. Uhum. Então, eu estou muito mais por dentro da situação do estado de Santa Catarina nesse momento do que o de São Paulo. Deve ser impactante. Você tem uma vida normal, trabalha todo dia, acorda de manhã, vai para o trabalho, à noite volta para casa, no outro dia começa tudo de novo. Estar recolhido, estar em quarentena voluntária, é bem verdade, é uma coisa impactante na vida de um casal, na vida de vocês, não? Olha, na nossa vida particularmente não, porque a gente tem um perfil de casal que é bastante caseiro. Uhum. Então a gente não sai muito, a gente não faz muita festa à noite, não sai para pub, não sai para beber, tem uma vida social bastante limitada. Nossa vida social geralmente se limita à cultura, a gente vai ao teatro, ao cinema,
visitar alguma exposição, desse tipo de coisa. Então, para nós, assim, não faz, né, não vai ser uma mudança radical. A mudança radical realmente é o confinado em casa. Você não pode sair, né? Você tem que ficar dentro de casa. Então, sei lá, vai ser 7 dias, 2 semanas praticamente dentro de casa, para a gente até esperar passar esse pico do contágio, né? Porque aqui vários países estão adotando medidas restritivas, cada país está tomando a sua abordagem, né? Em relação ao coronavírus. A Inglaterra resolveu inicialmente tomar uma abordagem diferente de comparativo com outros países. Então, a ideia deles inicial era deixar todo mundo se contaminar aqui para tentar fazer aquela imunidade de grupo, mas depois que a Universidade Imperial aqui divulgou o estudo, que foi uma equação matemática com essa estratégia que previa milhares e milhares de mortes, o governo resolveu mudar a estratégia e agora está tentando implementar, né, medidas de restrição, de distanciamento social, mas ao mesmo tempo não está fazendo essas medidas compulsórias. Ele recomendou e pediu para que as pessoas não vão aos restaurantes, não vão ao cinema, não vão ao comércio, mas ao mesmo tempo não decretou uma lei ou fez algum decreto para que fechasse isso compulsoriamente. Então está tudo funcionando, o comércio está funcionando, os restaurantes estão funcionando, o transporte público está funcionando. Então é uma coisa preocupante porque a gente fica com aquela questão, alguns repórteres perguntaram para ele, questionaram para ele justamente se ele está pedindo isso para o distanciamento social das pessoas não irem a esses lugares, não frequentarem esses estabelecimentos, qual é o sentido de deixar eles abertos? Porque os funcionários ainda têm que estar expostos a isso. O que eles vão fazer lá em um ambiente de trabalho que não tem ninguém, que não tem cliente, e ainda tem que pegar transporte público se expor a toda essa situação. Então é bem complicado, assim. Cada país está recebendo uma abordagem. A gente viu que os países que tomaram medidas restritivas de maneira antecipada realmente conseguiram controlar o pico da infecção, que é justamente para fazer com que o sistema de saúde consiga comportar o recebimamente dos doentes, né, e consiga atender a população como um todo, não só os doentes do coronavírus, mas todos os doentes que possuem ainda no mundo, né, que estão dentro do sistema de saúde, que precisam de atenção também, que não são o coronavírus. Então agora tá bem, vou dizer, atento nas notícias, nas orientações de cada governo de cada país dá. O nosso aqui, a gente hoje escutamos aqui o pronunciamento do primeiro-ministro e estamos vendo como a coisa se desenvolve. Tá certo. O senhor é publicitário, né? Sim, eu sou formado em publicidade, tenho mestrado em comunicação e nesse momento eu trabalho como gerente de projeto. Me faz favor, Danilo, foi um prazer muito grande conversar com o senhor em meio a essa pandemia toda, né? Mas, de qualquer forma, a vida tem que seguir em frente, cada um tem que fazer a sua parte. Quando vier a Santo Ângelo, a gente espera o senhor aqui na rádio. Me devolva aí para a dona Josiane, por favor, Danilo, um abraço. Opa! Outro aí. Tá. Um abraço aí para todos os ouvintes também. Tá ok. Pois não, Josiane. Danilo, mais ou menos, praticamente, ele fala na mesma linha sua, essa situação aí na Inglaterra. Parece-me que não é tão radical como está sendo em outros países, não é? Então, vocês ainda têm uma vida, digamos assim, de recolhimento nesse momento, mas parece que a situação na Inglaterra ainda não é tão grave e nem tão radical como em outros países aí da Europa. Eu diria que é grave, é radical, mas o governo toma medidas de uma forma diferente. Então, a população por si está parando e tomando providências, já que não veio uma medida de cima, né? Então, eu diria que Londres está parcialmente fechada. Parcialmente. Isso por iniciativa da população, nem tanto pelo governo, é isso? Corretamente. Tá certo, então. Josiane Ragusoni, família conhecidíssima aqui em Santo Ângelo. Os teus familiares moram aqui. Para quem você quer mandar um abraço, mandar um beijo hoje, sexta-feira, hein? Tá com saudade de Santo Ângelo, não? Com certeza estamos com saudade, inclusive, Luiz Roque, nós tínhamos uma passagem de ida para o Brasil agora no dia 1º de abril.
Nós estávamos planejando visitar a família, já estávamos com essa viagem planejada há alguns meses, e devido a todo esse transtorno, nós obviamente cancelamos a viagem. Então a família vai ficar essa visita mais para frente, não consigo garantir quando, mas com certeza sempre muita saudade. Um grande abraço deixo aí para toda a família Ragusoni, família Calegaro também, né, que estão os meus familiares, para todos os santo-angelenses e ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Um abraço especial aí para dona Robriane, não? Com certeza, dona Robriane, minha irmã querida do coração, que eu adoro muito e tenho muita saudade de todos eles. Somos uma família grande, né? Somos 5 filhos, então eu sou a única que moro fora no momento e com certeza, né? A família é tudo e sentimos muita saudade de todos sempre. Fica um grande abraço, um aperto bem grande no coração. Aqui, a sua infância, juventude, adolescência, em termos de colégios, de escolas, a senhora estudou aonde aqui em Santo Ângelo, hein? Eu fiz a minha alfabetização no Verzeri, depois todo o meu primeiro e segundo grau foi no Colégio Missões, na Escola Missões. Depois do Missões, aí parti para a faculdade que foi em Florianópolis, né? Então, desde os meus 18 anos de idade que eu tô fora de Santo Ângelo. Deixa eu só fechar aqui. A alimentação aí na Inglaterra, vocês se adaptaram facilmente? Certamente você gostava muito de churrasco, tomar chimarrão. Esses hábitos persistem por aí ou não? Com certeza, Luiz Roque. Aqui em Londres, eu diria que a gente encontra de tudo. Nós temos aqui mercadinhos brasileiros, que eu chamo. São pequenas vendinhas, pequenos mercados que os brasileiros abrem aqui com nossos produtos. Então, eu compro a nossa erva mate lá, eu tomo o meu chimarrão, o churrasquinho, a gente tem churrascarias daqui. E em termos de comida, Luiz Roque, cozinhamos muito em casa. O Danilo é um cozinheiro de mão cheia, não tenho nada a reclamar, então cozinhamos muito em casa, fazemos o nosso feijão, comemos a nossa picanha e a nossa comida dá de 10-0 na inglesa, com certeza. Tá certo. Vocês moram em casa ou em apartamento? Nós moramos num apartamento. Num apartamento. Tá bom então, doutora Josiane e Danilo, eu quero agradecer imensamente em nome da direção da Rádio Santo Ângelo, em nome da nossa equipe que possibilitou esse contato exclusivo com os senhores, com a senhora, aí em Londres, na Inglaterra, Josiane. Um grande abraço e até a volta. A gente aguarda vocês aqui com certeza, tá bom? Obrigada, Luiz Roque. Um abraço a todos, ouvintes da rádio. Até uma próxima e deixo aí um recadinho final para que todos sigam as recomendações e principalmente o isolamento nesse momento que é o mais importante das pessoas se conscientizarem.